Olá, foi rapidão, hein? Como eu prometi, você está na Reconnect, seu portal aberto, para falar de forma leve, laica e plural sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC. Nós estamos hoje com um papo muito bacana. Dezembro, um mês muito especial, um mês do Natal, festas e também, a gente é todo dia para lembrar, mas mais uma vez para relembrar de Jesus Cristo, da história de Jesus Cristo. E ninguém melhor para vir aqui na Reconnect e falar dessa história de Jesus, para falar sobre Natal e suas simbologias, que é nosso amigo, historiador, escritor, pesquisador, Jeová Mendes, que veio aqui mais uma vez. No domingo passado, você viu Jeová Mendes numa reprise especialíssima sobre um livro que ele escreveu, Onde Estava Jesus dos 13 aos 30, que é a história que a Bíblia não conta. Então, se você perdeu o primeiro bloco desse programa, ou perdeu esse episódio, esse programa da semana passada, com Jeová Mendes também, que é esse especial de Natal que a gente tá fazendo, vai lá no nosso canal do YouTube, que é Reconnect Brasil. Você vai lá na busca, coloca Reconnect Brasil e vai assistir todos os programas na íntegra, sem cortes, tá? Siga-nos também nas redes sociais, no nosso Instagram, dá um likezinho lá, segue a gente, que sempre a gente está postando coisa muito bacana. Tem o Você Sabia, que são curiosidades sobre religiões e sobre espiritualidade no Brasil e no mundo. Nós temos o Reconnect News, que são notícias, que são atualidades sobre esse mundo da espiritualidade. Então, a gente está sempre postando, nossa equipe maravilhosa, está sempre postando coisa muito bacana para te manter atualizado, tá? Então, não esquece de seguir a gente, não. E também, segue aqui o Jeová Mendes, que vai passar aqui as redes sociais dele. Antes da gente ir para o nosso intervalinho, Roberto, sempre capcioso, né? Ele tem essa carinha de anjo, é o lobo em pele de cordeiro, da Reconnect, é o nosso malvado favorito, né? Fez uma pergunta para o Jeová. Você pode repetir, Roberto, quem perdeu aqui? Sejam bem-vindos de volta aqui à Reconnect. Estava eu perguntando ao nosso elegante gentleman Jeová Mendes. Inclusive, eu queria ter essa capacidade do Jeová de guardar informações úteis. Eu guardo muita informação inútil. Cultura inútil, pode me perguntar que eu sei de tudo. Mas utilidade é muito complicado. Eu acho que não tem espaço, né? O bacana é que a gente vai perguntar pro Jeová, aí ele vai lá para uma história, ele linka uma coisa em outro período histórico e a gente fica balançando a cabeça como se soubesse do que ele estava falando, né? Aprende, é uma aula. A gente tem que fingir que sabe que ele estava... Opa, claro, Jeová, claro que eu sei disso. Lógico. Né? Como não, né? Mas vamos lá, Roberto. Jeová, a gente estava falando sobre a questão da Bíblia, né? Que há contradições na Bíblia também, ou pelo menos informações que se batem ali. A questão da anunciação. Segundo Lucas, foi Maria que recebeu o anjo, falando que ela seria mãe do Filho de Deus. Mateus escreve que quem recebeu o anjo anunciando foi José, falando que ele deveria casar com Maria, enfim, porque ela estava esperando o Filho de Deus, ele teria uma missão ali. Então, o que a gente vê é que as pessoas que escreveram a Bíblia, às vezes falam a mesma coisa de forma diferente. Tem muita gente que segue muito à risca a Bíblia. Mas, assim, a gente pode dizer, então, que a Bíblia ela foi escrita por pessoas que interpretaram de forma muito pessoal e muito humana alguns fatos, e que isso também mostra que, porque eles não conviveram, como a gente conversou no programa passado, que a gente teve a reprise semana passada, que está disponível no nosso canal do YouTube, que muitas pessoas que escreveram a Bíblia, o Novo Testamento, não conviveram com Jesus, apóstolos não conviveram pessoalmente com Jesus. Então, a Bíblia é um livro interpretativo de quem escreveu, e por isso também acaba sendo um livro interpretativo de quem lê, para quem lê. Olha, Roberto, na verdade, esses dois fatos eu vou explicar da seguinte maneira. Maria recebeu o anjo em sua casa na Galileia, né? que avisando-lhe que ela seria a mãe do Salvador. Então, quando ela ficou grávida, José estava trabalhando em alguns povoados assim, próximo à Galileia. Então, quando ele voltou, que ele percebeu que ela estava grávida, ele intentou deixá-la, ele planejou deixá-la. Então, quando o anjo apareceu a José, foi insônio, e disse: José, não deixe Maria, não abandone Maria, porque a criança que vai nascer será o Redentor da humanidade, chamado Jesus, será o Filho de Deus. Então,
ele teve a revelação apenas em sonho, e quando ele planejou deixar Maria, é um outro episódio. Não foi, ele teve a revelação em sonho, ele não teve a mesma revelação que teve Maria, né? Esse episódio é tão respeitado, meu amigo Roberto e meu amigo Bernardo, que até no Alcorão, na terceira sura do Alcorão, é citada exatamente essa passagem, só que de uma forma diferente, que no Alcorão mostra, Bernardo e Roberto, que Maria se ausentou da família e passou alguns dias debaixo de uma palmeira, em contemplação mística, e lá recebeu então o Espírito Santo. No Alcorão fala também da fecundação de Jesus através exatamente do Espírito Santo. Como eu falei, Maria, das 7 mulheres bem-aventuradas do Alcorão, Maria está no topo. Maria, que ela é chamada Míriam, ela está em primeiro lugar. Maria é muito reverenciada no mundo muçulmano. Não só Maria, mas também Jesus. Mas das mulheres, as 7 mulheres bem-aventuradas do Alcorão, que é Míriam, Maria, Khadija, mulher de Maomé, Aisha, mulher de Maomé, Zainab, mulher de Maomé, e as 3 filhas de Maomé, Fátima, Rotan e Ruqaia. Fátima é considerada a segunda Maria no mundo islâmico. Ela morreu com 25 anos, morreu vítima de parto, morreu de um parto. Ela é casada com Ali, que exatamente gerou 2 filhos, Hussai e Hussein, que representam exatamente os xiitas, né? Enquanto os sunitas são os representantes de Abu Abbas, que era tio do profeta Maomé. Então, essa questão, por exemplo, da Bíblia, é claro que, se você for ver dentro do contexto geral, redacional, você vê que a Bíblia levou 1.600 anos para ser escrita, 1.600 anos, e foi escrita por cerca de 40 homens, né? Eu já acho muita coisa, porque não pode ser 100% perfeito uma coisa que foi feita em 1.600 anos por cerca de 40 homens diferentes. Começou com Moisés em 1350 a.C., terminou com João, o evangelista, em 95 depois de Cristo, lá em Éfeso, depois que ele veio preso da ilha de Pátio, depois que ele terminou a sua prisão em Pátio, ele voltou para Éfeso e escreveu em 95 depois de Cristo, que foi o Apocalipse, né? Ô, Jeová, é uma coisa que pouca gente sabe também, é que Maria, quando recebeu a anunciação, né, da vinda de Jesus, através do seu útero, ela não era casada com José ainda, ela ainda estava prometida em casamento, né? Exatamente, estava prometida em casamento. Então, porque eles não tinham feito ainda a cerimônia judaica, né? A cerimônia judaica não tinha sido realizada ainda. Por isso que ele desconfiou, José ficou desconfiado, porque José já era um homem de 70 anos, segundo a história. Ele tinha cerca de 70 anos. Isso é comum, Bernardo e Roberto, até hoje no Oriente Médio, no meio daqueles árabes, daqueles beduínos do deserto, né? Os falebes, os salafistas, os caquificas, aqueles povos que vivem no deserto ali, é uma tradição, você vê aqueles velhos caquéticos, com menina de 15, 14, 13 anos. Então era comum na antiguidade. José tinha cerca de 70 anos. A história registra que Maria tinha mais ou menos 14 anos. Ela teve Jesus com 15 anos, entendeu? Então, tanto que quando ela foi escolhida no templo... do Espírito Santo mesmo, né, Jeová? Exatamente. No meu livro, onde estava Jesus dos 13 aos 30 anos, eu falo desse episódio, que ele se recusou a receber Maria no templo. Ele disse, eu estou velho, vou servir de palhaçada para os meus amigos, vai ser uma palhaçada diante dos meus amigos. Então, eu já estou velho, estou perto de morrer, então, ele botou uma resistência muito grande, mas os sacerdotes decidiram, o Senhor te escolheu para ser esposo de Maria. A princípio, ele sentiu, mas ele sabia que ia ser motivo de chacota. Ele era tio de Maria, né, Jeová? Primo de Maria, era primo de Maria, né? Primo de Maria, né? Porque ele é da linhagem de Davi, né? Ele era filho de Jacó II, o pai dele chamava-se Jacó II, e a sua mãe chamava-se Radibite. O túmulo dos dois, o túmulo de Radibite, de José e de Jacó II, está na Galileia até hoje, é visitado hoje. Né? Mas, Jeová, então, como ele era primo, né, de Maria, então Maria também era descendente de Davi, né? Da mesma linhagem, da linhagem de Davi. Então, aí me diz uma coisa, Jeová, a questão da manjedoura, que é outro símbolo, né, do Natal, né, que por muitos anos, e até hoje por algumas congregações, vem disso como sinal de pobreza de Jesus, né? Mas alguns historiadores dizem que Jesus não era pobre, pelo contrário, né, sua árvore genealógica, como a gente falou agora, chega até a dinastia de Davi pelos dois lados, né? Um dos homens mais ricos da história bíblica, né?
A confusão pode se dar pela imagem do nascimento, no presépio, né? Mas isso não tem nada a ver com pobreza para a época, né? Exatamente, por exemplo, porque naquela época era comum as casas serem em cima, né? E os estábulos, as manjedouras embaixo, né? E na época eles estavam iniciando, quando Maria começou o trabalho de parto, né? Acontecia em Belém um censo para enumerar todos os que tinham posses na cidade, né? Exatamente. E ela estava cheia, agitada, muita gente. Então ela não encontrou outro lugar para dar à luz, né? Nesse fato, por que esse fato até hoje é vendido como sinal de pobreza, né? Como esse conceito que está arraigado na religião, que ele vende essa perspectiva de pobreza de Jesus. É, de uma certa forma, uma dominação social da igreja ao longo dos séculos ou não? Olha, é o seguinte, Bernardo, na realidade é o seguinte, Jesus era nobre, mas era pobre. José não era rico. Um carpinteiro, a função social realmente muito baixa, diante dos poderosos da Galileia, de Tiberíades, de Séforis, que era a capital, então, da Galileia. Então, era um carpinteiro, não era um miserável, era uma pessoa pobre, vivia pobremente. É tanto que, agora, a questão da manjedoura, do presépiozinho, que a gente conhece muito bem hoje, isso aí foi criado por São Francisco, em 1221 depois de Cristo. Foi São Francisco de Assis que criou a manjedoura. Foi o primeiro homem a criar essa manjedourazinha, que hoje é muito admirado por todos nós. Está até aqui uma... Viu, Bernardo e Roberto? Está aqui uma réplicazinha da... Está aqui o menino Jesus no meio, aqui o burrinho, né? Burrinho, boi, né? José e Maria, né? Coisinha aqui. Então, essas tradições que estão aqui com a gente, que eu estou mostrando aqui, isso aí foi um presépio criado por São Francisco de Assis, né? Giovanni Francesco Bernardoni, como era o nome de São Francisco. Que era Giovanni Francesco Bernardoni, filho de Pedro Bernardoni e de Dona Maria Pitialina, né, que é São Francisco de Assis. Então, ele foi o primeiro a criar a manjedourazinha com o boi, né? O jumentinho, José, aquela coisa bem simplesinha, retratando, porque o próprio Francisco de Assis não é que ele fosse um miserável, ele era filho de um homem rico, mas abandonou tudo, deu a riqueza para os pobres, e aí, naquele momento que ele fez aquela manjedourazinha, ele refletia mais ou menos o estado de espírito dele, como ele vivia a partir de então, depois da sua conversão, né, ao cristianismo. Então, Jesus Cristo, José e Maria eram nobres, mas eram pobres, né? E está na Bíblia essa passagem, Roberto e Bernardo, que alguém chegou para o Senhor Jesus e disse: Senhor, onde tu moras aonde, Senhor? Senhor, onde tu moras? Foi o que ele disse: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus, ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Entendeu? Nosso Senhor... Mas a questão, por exemplo, você está dizendo que ele era pobre, né? Mas claro que a gente está falando do nascimento, a gente não está falando da morte de Jesus. Mas, só para poder linkar com o que a gente está falando aqui, também a história nos conta que na crucificação de Jesus, Jesus vestiu uma túnica de linho sem costura, de um só tecido, de cima a baixo, né? Que somente os ricos utilizavam. Tanto é que os historiadores dizem que seu valor era tanto que depois da crucificação, os soldados romanos ficaram brigando para quem ficava com a túnica, né? Isso não contradiz essa simplicidade que Jesus poderia viver? Primeiramente, está no meu livro Homens e Fatos, que, aliás, onde estava Jesus dos 13 aos 30 anos. Jesus Cristo, depois da morte de José, Roberto e Bernardo, depois da morte de José, Jesus passou a ser um exímio carpinteiro. Ele era um carpinteiro, e a função de carpinteiro era uma função realmente bem rentável. Depois que José morreu, que ele assumiu a carpintaria, ele tinha, eu falo no livro, através dos documentos, ele tinha uma vasta clientela. Ele fazia todo tipo de móveis para o pessoal, as pessoas ricas da Palestina, região de Naim, Betsaida, Cafarnaum, Tiberíades, Jazor, Nazaré e outras cidades. Atendia uma vasta clientela. Então, era um homem que tinha, como carpinteiro, realmente ele ganhava um bom dinheiro, depois da sua função de carpinteiro, entendeu? Então, era comum naquela época, por exemplo, na sua condição de carpinteiro, claro, possuir uma roupa de linho, realmente
não era todos que podiam possuir, né? Mas ele usava esse tipo de linho, que era um linho do Egito, que é o melhor linho que tem naquela região, é o linho de procedência egípcia, Não, né? mas é isso que eu estou dizendo, assim, a questão da linhagem de Jesus ser um bom carpinteiro e conseguir, através do seu suor, as postas e tudo mais, é diferente do que a maioria que não se permite estudar profundamente, como você, por exemplo, pensa de Jesus. A imagem que se tem de Jesus era o pobre que nasceu na manjedoura, porque não tinha onde nascer, que vivia descalço, que vivia sujo na rua, ajudando os pobres, era pobre, não tinha, repartindo a história do repartir o pão. Então a história do repartir o pão é muito mais vista como pobreza do que como sinal de união e de compartilhar, né? Então é como a maioria interpreta que eu tô questionando, entendeu? Isso aí entendi. Veja bem, a Igreja Católica ela teve uma grande participação nesse aspecto, em criar esse panorama a respeito de Jesus, por exemplo. A própria Igreja Católica, né? Por quê? Porque através dos séculos, a Igreja, através das ordens monásticas, porque muitos, por exemplo, daqueles cenobitas e monges que foram para o deserto de Tebaida, do Egito, o deserto da Síria, o deserto da Arábia Saudita, isso vai já do período de 240 até o ano 600 depois de Cristo, foi o período do cenobitismo, né? Em que cresceu muito esse número de pessoas que deixaram a cidade e gente nobre mesmo, que se despojou da sua riqueza e foi para o deserto, viveu naquela pobreza, como Santo Antão, como Santo Antônio de Tebaida, né? E muitos outros santos que se despojaram da riqueza, porque eles espelhavam muito desse exemplo, muitos espelhavam muito do exemplo do Salvador, de Jesus de Nazaré, que apesar de ser o Salvador, não tiveram a oportunidade de nascer no palácio de Herodes, como Herodes, Antipas e outros governantes do mundo antigo. Nasceu numa gruta em Belém, viveu naquela simplicidade. Então a igreja tomou muito esse modelo do nascimento de Jesus, estendeu aos monges para que eles vivessem em pobreza, fazendo voto de pobreza, baseado muito nesse episódio da vida de Jesus, né? Se despojando dos bens materiais e priorizando a espiritualidade, né? Como Santa de Virgens, por exemplo, uma princesa riquíssima que também gastou todos os seus bens em prol dos pobres. A igreja, durante muitos séculos, a igreja pregou essa teologia de os que tivessem seus bens podiam se despojarem, ajudando os pobres. E tomando como modelo o próprio Jesus, que apesar de ser o rei dos reis e senhor dos senhores, nascera num ambiente de muita pobreza. Isto era um modelo a tomar, através dos religiosos que renunciavam à riqueza e vivia os princípios do cristianismo, entendeu? A igreja trabalhou muito esse aspecto. O próprio São Francisco de Assis foi um exemplo, que despojou-se da sua riqueza, deu tudo para os pobres e viveu pregando o evangelho normalmente, né? Porque, baseando-se naquela passagem de São Paulo, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz e gozo no Espírito Santo, entendeu? Jeová, como você bem falou, assim, muitas vertentes da igreja, muitos segmentos da igreja, sobretudo da igreja católica, pregaram durante muito tempo, ainda pregam a questão da caridade, da pobreza no sentido de dividir o que tem, de ter mais caridade, de entrega, de doação, apesar de que a cúpula da igreja nunca foi pobre, né? Assim, sempre foi detentora de muitas riquezas. Mas eu queria falar o seguinte, não dá para falar de símbolos de Natal sem falar do Papai Noel. O Papai Noel é uma figura que até precede o cristianismo, né? Baseado na cultura escandinava, ali, europeia, que se firmou por causa da indústria de cartões natalinos. E a gente vê junto com o Papai Noel uma certa ostentação no Natal de não só dos presentes, mas assim, as famílias mais abaixadas querem ter a árvore maior, né, querem ter os melhores enfeites para a árvore. A questão do Papai Noel também não é uma questão de dar presentes no sentido de doação, mas no sentido mercadológico mesmo, ali capitalista da coisa. Como é que você compreende o que virou o Natal hoje? A gente está passando por um período, né, de muito voltar para si, um período muito ruim, né, um período muito difícil, mas que a gente pode tomar esse momento para voltar um pouco mais para o que interessa. Como você falou que Jesus pregava, a espiritualidade, a doação, não os bens materiais. Mas o Natal ele tem sido, ano a ano, né,
um momento de bens materiais, né? Um momento de ostentação, um momento de compra, um momento maravilhoso para o comércio. Como é que você, enquanto analista e historiador, vê isso? O que é que o Natal tem se tornado? O Natal ainda tem aquela simbologia, ou já teve em algum momento da história, aquela simbologia realmente do que a gente fala muito, mas faz pouco na época de Natal, que é de repensar a nossa vida, de renascer e de se voltar um pouco mais para si, para a espiritualidade, para a doação, para a caridade? Bom, Roberto, na verdade, tudo essa questão, por exemplo, do consumo, que hoje no mundo capitalista, claro que os meios de comunicação e os setores empresariais incentivam, claro, incentiva a comprar aquela coisa toda. É a oportunidade dos capitalistas ganhar muito dinheiro. Mas a questão, por exemplo, do Papai Noel. O Papai Noel já é depois de Cristo, já São Nicolau de Mira, bispo de Mira, que viveu em 240 a 316 depois de Cristo, era um bispo de Mira na Turquia. E a tradição diz que São Nicolau, que é o Papai Noel, né, o antecessor do Papai Noel, que é a figura que representa o Papai Noel, ele, todos os anos, realmente, durante o Natal, ele saía com comida, não era brinquedo, era comida mesmo. Pequenas coisas, né, coisas quinquilharias, e entrava pelos povoados lá da Turquia, na região, por exemplo, de Mira, região, por exemplo, de Tiatira, região de Éfeso, de Filadélfia, aquelas cidades antigas, e saía distribuindo, então, brinquedos e comida para as crianças pobres daquela cidade. Nicolau, bispo de Mira. Acontece que no século XIX, a partir de 1886, quando John Pemberton, que é o criador da Coca-Cola, nos Estados Unidos, o americano tem muita criatividade quando se trata de fazer propaganda, eles são os maiores especialistas, né? Né, Bernardo? Exatamente. O que os americanos fizeram? Fizeram uma grande campanha, porque o Papai Noel ele não tinha aquele gorro vermelho, as vestes deles eram marrons, entendeu? Aí botaram o Papai Noel com aquela roupa, um saco nas costas, cheio de brinquedo, um gorro na cabeça. Esse Papai Noel de hoje é um Papai Noel norte-americano, que foi criado a partir de 1886, numa grande campanha dos publicitários nos Estados Unidos, para uma campanha da Coca-Cola. Olha aí, rapaz. Esse Papai Noel de hoje, Papai Noelzinho descendo lá, isso é tudo invenção dos americanos. É coisa de americano. O americano inventou. Mas, Giovanni, no decorrer da história também, por exemplo, a questão de rena, trenó, é muito da cultura escandinava. O Papai Noel, né, já houve uma adaptação ali. Eu acredito que muitas das figuras históricas, simbólicas que a gente conhece hoje, se a gente for voltar, se a gente tivesse essa sorte, queria muito poder voltar ao tempo e conhecer em loco figuras históricas. Mas seriam muito diferentes do que a gente compreende hoje, porque a história ela vai se construindo e vai se somando, né? Jeová, a gente falou muito na data de 25 de dezembro, Natal, falamos um pouco de mitologia também, né? E eu queria fazer aqui, para finalizar, que a gente já está com o tempo, já está dando o nosso tempo, mas eu não podia deixar de fazer essa pergunta para você. Muitos deuses ou messias compartilham a mesma história de Jesus, né? Horus, por exemplo, como você estava falando, o deus Sol do Egito, nasceu dia 25 de dezembro. Da Virgem Ísis, ele também recebeu visita dos reis e era um pregador. Ele possuía 12 discípulos, realizava milagres e depois foi traído por Tifão e foi crucificado, ressuscitou 3 dias depois, né? Mitra, deus persa Sol, nasceu de uma virgem, dia 25 de dezembro, teve 12 discípulos, praticou milagres, né? E de acordo com o seu mito, ele também ressuscitou 3 dias depois da sua morte. Dionísio, deus grego, nasceu dia 25 de dezembro, sua mãe também era virgem, foi autor de milagres, como transformar, por exemplo, água e vinho, né? E em sua história também ele ressuscitou, né? Poderíamos dizer que parte da história de Jesus e do Natal foi construída. É um misto de mito, mitologia e muita fé? Na realidade, por exemplo, se você voltar um pouco atrás, Bernardo, você vê Sargão de Agade, em 2350 a.C., tem a mesma história do nascimento de uma virgem, nasceu de uma virgem, aquela coisa toda, né? Então, essas histórias se repetem entre vários povos da antiguidade, né? São vários mitos contados em diversas regiões do planeta, do mundo antigo, né?
Sim. Agora, a tradição referente a Jesus Cristo, apesar de se referir a uma virgem, né, apesar de ter nascido de um sistema virginal, no caso de Jesus Cristo, no caso de Jesus é um pouco diferente, porque é o seguinte, porque toda a história de Nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Flávio Joséfo, na sua História dos Hebreus, ele fala de Jesus, Tácito, o historiador romano, nos Anais, fala de Jesus, Quinto Cúcio, né? Suetônio, os historiadores mais antigos da era cristã para cá, temos também Trifon, temos Plínio Velho. A questão, Jeová, a questão aqui é o seguinte: é inevitável a figura de Jesus na história da humanidade e na história da crença humana, da fé humana. Isso é inquestionável. Dos fatos e da herança de fé que Jesus nos deixou. Isso é inquestionável. O que eu estou questionando aqui, te perguntando essas pinceladas de serem 12 os discípulos, do 25 de dezembro, de ter ressuscitado, partes disso, é muita coincidência serem vários fatos de pontos históricos antes de Jesus. Eu não estou questionando a santidade de Jesus, estou questionando fatos escritos. Teriam os escritores da Bíblia, dos evangelhos, terem sido influenciados por essas histórias que, inclusive, precedem a Jesus? Porque é o seguinte, olha, você tem razão, Bernardo, é o seguinte, porque até Constantino, não existia uma literatura rigorosa, com todos esses dados, com essas riquezas de detalhe. Até Constantino, a literatura evangélica, a literatura cristã, e os arquivos atinentes à vida de Jesus e dos santos e o cristianismo, eram coisas muito raras. Então, a partir dos doutores, a partir, por exemplo, de Eusébio de Cesareia, Eusébio de Nicomédia, Inácio de Antioquia, Gregório Nazianzo, Santo Agostinho, os doutores da igreja São Gregório Nazianzo e outros mais, os doutores. Esses homens, então o que eles fizeram? Os rabinos, os doutores, os escribas. Eles, ao escrever o cristianismo, muita coisa a gente sabe disso, sem tirar o mérito das Sagradas Escrituras, mas muitos doutores atrelaram muitos fatos, por exemplo, o número 40 anos no deserto, 40 anos da tentação, as 12 tribos de Israel, isso. Então, muita coisa foi harmonizada pelos doutores. Ao escrever o Velho Testamento, ao escrever o Novo Testamento, muita Você é um coisa gentleman, foram harmonizadas. Você Exatamente. É um gentleman, rapaz. Eles harmonizaram muitas coisas. Isso sem desmerecer nem tirar o mérito das Sagradas Escrituras. Agora, que muita coisa foi retocada, eu tenho um livro aqui chamado O que Cristo Falou e o que Cristo Não Falou, de um grande especialista. Olha que tema interessante, hein? Que ele diz falar com Jeová. Roberto Bernardo, viu, Roberto? Ele diz o seguinte, olha, muita coisa, eu tenho essa obra aqui na minha casa, o que Cristo falou e o que Cristo não falou. Por quê? Os doutores foram muito espertos na hora de escrever esses livros, esses detalhes, né, importantes, e muita coisa foi atrelada ao Velho Testamento para que, então, o contexto se harmonizasse com o objetivo cristão. Mas isso não perde a simbologia e o de jeito nenhum. E o que é cidade e recado mesmo, né? De exemplo, que é a essência mesmo da questão cristã, do cristianismo, dos ensinamentos de Jesus. Jeová, nos reconectamos, Bernardo? O Jeová sempre se reconecta. É um queridão da gente aqui. Jeová, muitíssimo obrigado. Antes de agradecer, gostaria, Roberto, e também meu amigo Bernardo, de mostrar aqui o meu livro, vocês podem pedir pelas redes sociais. Né? E vai sair aqui as redes sociais do Jeová, para entrar em contato. Jeová, bota um pouquinho mais perto do teu rosto, para poder não ter erro. Bota assim no teu rostinho aqui, Jeová, bota aqui, para poder mostrar. Essa aqui, ó. Né? Tá bom? Pode cobrir teu rosto pra cima. Aqui, isso! Olha, onde estava Jesus dos 13 aos 30 anos, né? Esse livro é muito bom. Os Papas que Enalteceram a Humanidade, de Pedro a Francisco, muito bom. E uma grande obra minha, Homens e Fatos que a Bíblia não registrou. Viu? Você pode, então... Só tema bom para discutir na rede social, né? Então você vai falar aqui com a assessora do Jeová, que é a Liz, uma queridona nossa também, muito educada. Você vai entrar em contato nas redes sociais do Jeová, que vai aparecer aqui. É a minha querida filha, que faz todo esse trabalho para mim, viu? Tá certo, e tem que ter quem a gente confia perto da gente mesmo. Jeová, muitíssimo obrigado. Muito obrigado. As portas da Reconnect sempre estão abertas para você. E você que está em casa, muito obrigado.
você teve essa aula de história fantástica com o Jová Mendes. Então você perdeu... Fundamentada. Fundamentada. Você perdeu qualquer pedacinho dessa conversa, vai aqui no nosso YouTube, tá? Tem também um programa com o Jová a respeito de onde estava Jesus dos 13 aos 30, fantástico, também vai estar no YouTube. É o Fim da Era dos Gurus, com ele também. Fim da Era dos Gurus, com o Jová Mendes também. O Jová Mendes é nosso consultor. Então, você visita lá o Jová Mendes, pede o livro, compra o livro lá, vai estar nas redes sociais do Jová aqui. Dá uma olhada lá também na nossa Reconnect, na Reconnect no Instagram, você vai gostar do nosso conteúdo. Roberto, meu irmão, muitíssimo obrigado. Muito obrigado, até a próxima Reconnect. Vem mais aí. Esse mês é especial de Natal, a gente está preparando muita coisa boa até a data. Abraço, meu amigo Roberto, abraço, Jová, abraço para você que está em casa ou está no YouTube assistindo a gente. Beijão. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe a meus amigos. Obrigado. Deus abençoe. Amém.